muito bom dia. Você que nos acompanha todas as manhãs aqui de sábado na tela da SIC TV. Você que acompanha a nossa programação. Começando o nosso Viver Bem, então, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. E hoje com um tema bem bacana para você conhecer um pouquinho mais sobre a adoção, que é a possibilidade de realizar o sonho da paternidade ou maternidade sem gerar um filho. É a chance de oferecer proteção, carinho e amor a uma criança e, principalmente, receber o amor de filho. É também uma opção para quem já tem filhos biológicos e quer aumentar a prole ou não, para quem não pode gerar. É fundamentalmente um ato que envolve o saber dar e receber amor. Então, hoje no Viver Bem, vamos esclarecer todas as dúvidas mais frequentes para quem quer adotar uma criança, para quem pensa em adotar uma criança futuramente e ainda tem dúvidas sobre o assunto. Então, por isso, a gente está recebendo aqui hoje a doutora Kerley Alcântara, que é juíza da Vara de Proteção à Infância e Juventude, que pode chegar aqui conosco. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente falar desse tema tão especial, né? Falar um pouquinho sobre a adoção. Muitas pessoas às vezes pensam no assunto, não sabem por onde começar o processo. E é um processo que pode se tornar mais fácil quando tem amor por trás disso, né, doutora? Ele só pode caminhar se tiver amor. Eu acredito que o amor é a ferramenta imprescindível para o processo de adoção. Não só do processo de adoção, do processo de ser pai e mãe. Se você não tiver imbuído de um amor e esse amor te movimentar em relação de criar esses laços, criar referências, você não consegue ser pai, seja biológico ou por meio da adoção. É verdade. E quem que pode adotar, doutora? Qualquer pessoa pode adotar uma criança hoje? Qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha compromisso e responsabilidade e que tenha amor e que queira ser pai ou mãe de uma criança ou de um adolescente. Mas existem requisitos? Precisa ser casado? Precisa ter determinada renda salarial? Qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha capacidade física e mental, então é possível adotar uma criança? É possível. Não há uma exigência legal para que a pessoa seja casada, não há questão biológica, sexo, pode ser homem, mulher, juntos ou separados, podem adotar. Quanto à questão de renda, Renata, não há um padrão mínimo para renda. É preciso que a pessoa, que a família tenha estrutura básica para suprir essa criança, esse adolescente de suas necessidades. Basta que ela tenha condições e ela comprove que ela tem condições para se prover e prover o bem-estar daquela criança. Nós vivemos num país de terceiro mundo, né? Um país onde a maioria das pessoas tem uma renda informal. Então, é um padrão de vida do brasileiro. Então, isso é demonstrado para o processo que essa pessoa tem condições de suprir as suas demandas pessoais e as demandas da criança, é possível adotar. E quem pode ser adotado, doutora? Qualquer criança, adolescente, adulto também pode ser adotado. O procedimento é diferente, claro, mas a adoção é para todos aqueles todo aquele que quer, que está pronto para exercer a filiação e ter alguém que queira ser pai ou mãe dessa pessoa. Mas são crianças que chegam até o processo de adoção como? São crianças que chegam até a justiça como? Nós temos crianças e adolescentes. A maioria chegam ao Poder Judiciário por uma questão de vulnerabilidade, seja ela de extrema vulnerabilidade financeira, maus tratos, abusos, esse tipo de circunstâncias é que traz essas crianças crianças e adolescentes para a adoção. É importante que fique claro que a primeira tentativa do sistema de justiça é manter a criança dentro da família. Então, há todo um programa inicial de empoderamento dessa família para recepcionar, para manter essa criança dentro desse ambiente familiar consanguíneo. Então, muitas vezes nós fazemos as buscas ativas para localizar, se não pode ficar com a mãe ou com o pai, nós buscamos os outros familiares que possam, mas muitas vezes
nós não é viável, não é do interesse dessa família. Muitas dessas crianças sofrem isso. Então nós entendemos que não é uma possibilidade manter essa criança dentro desse vínculo familiar e aí ela passa por um processo de destituição desse vínculo familiar e ela é colocada para o sistema de adoção. Hoje nós temos abrigos para essas crianças em todo o estado? Nós não usamos mais a palavra abrigo porque o ECA trata o que era de abrigo como unidades de acolhimento, porque o acolher dá uma conjuntura muito maior do que abrigar. Abrigar é só você colocar debaixo de um teto. Acolher é você revestir de todas as necessidades, inclusive acolher, pertencer, trazer a identidade, é um conjunto de ações. Então, nós temos hoje unidades de acolhimentos, cada unidade de acolhimento com idades específicas, um grupo, uma equipe multidisciplinar voltada para o atendimento desse acolhimento dessa criança e adolescente institucionalizados. Em todo o estado? Em todo o estado, em todo o país. Certo. Existe um passo a passo, doutora, para a adoção? Quero adotar uma criança, qual é o primeiro local que devo ir para obter todas as informações e iniciar o meu processo? O site do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça tem todo o passo a passo bem individualizado. Eu posso aqui resumir para o seu público. Primeiro é ter todas as documentações que são exigidos. É uma documentação que a lei traz e que a gente não pode dispensar. Então, primeiro ponto... É um padrão, é um padrão que a lei impõe, esse padrão legal. Então, eu preciso ter esses documentos, eu preciso ter vontade, desejo real, trabalhado em mim para ser mãe e pai, ou pai. E eu preciso buscar a justiça, os órgãos, a vara de proteção pode dar todo o assessoramento, e participar. Depois que eu tenho toda a documentação, fiz o cadastro no Sistema Nacional, participar de toda a programação, de todas as entrevistas, de toda a capacitação, porque muitas vezes, Renata, nós temos a pessoa que fantasia que quer ser pai, que quer ser mãe. Eu vou te dar um exemplo. Eu recebi uma família com um questionamento. Nossa, mas a gente quer adotar para ajudar a criança e vocês não flexibilizam as datas da reunião, eu tenho que estar junto com o meu marido. Então aí eu peguei e falei para ela, olha, isso é o primeiro estágio para que a gente identifique se a família está pronta ou não, porque essa criança não vai mudar uma agenda do dia, essa criança vai mudar a sua vida. Se você não consegue parar um dia para assistir uma palestra que envolva essa preparação, será que você está pronto para ter alguém que vai mudar toda a sua vida? Verdade. A gente fala um pouquinho mais então sobre o processo passo a passo para a adoção depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, continue conosco. Já estamos de volta com o Viver Bem, hoje falando sobre adoção. Você sabe como é que funciona o processo? A doutora Kerley respondia para a gente no bloco anterior um pouquinho do passo a passo desse processo de adoção, né, doutora? Que inicia a partir justamente da possibilidade, da capacidade da pessoa em adotar. Não basta ter o sonho, o amor, ela precisa ter capacidade para criar e educar uma criança. Só para a gente não perder o gancho do processo, doutora, é um processo que tem custos, custa caro ou não? Não, ele é um processo que não tem custo nenhum financeiro, todo ele corre de forma gratuita, com acesso e toda a orientação dos profissionais do núcleo da Vara de Proteção à Criança e à Juventude de Porto Velho. E toda a comarca do estado de Rondônia tem uma equipe
voltada e preparada para esse assessoramento, esse acompanhar do processo de adoção. Certo, então a gente vai conhecer agora a história da Rosane Paiva, que adotou o João Paulo, e nos conta um pouquinho dessa história de amor, dessa relação. Eu tenho tanto pra falar, palavras, não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu tinha uma certa resistência com referência à adoção, né? Eu queria ter os meus próprios filhos. E aí fizemos o que estava ao nosso alcance de tratamentos, né? Naturais, desde os mais assim naturais até os mais invasivos, né? Digamos assim. Um processo de 6 fertilizações in vitro. Então, assim, foi todo um processo para eu chegar nesse momento de dizer: estou com o coração aberto para adoção. Foi um processo muito natural, que quando eu disse estou com o coração aberto, as coisas foram acontecendo e em pouco tempo ele estava conosco. Foi como um encontro de almas, porque desde o primeiro dia foi bem interessante. Ele já nos reconheceu como papai, como mamãe. A impressão que nós temos é que sempre viveu aqui, sempre viveu conosco. Né? A adaptação foi muito rápida, assim, conosco e com toda a família. Porque eu romantizava muito a maternidade, né? Então para mim foi impactante pela situação em que ele se encontrava, né? O peso da responsabilidade juntou tudo, né? Então isso mexe com a estrutura emocional, né? Mas com dentro assim de 2 dias a ficha foi caindo e esse amor de mãe se apresentou de uma forma muito intensa, um amor crescente durante 22 anos. Foram 6 tentativas de fertilização in vitro com 7 transferências embrionárias. Para mim, a vinda do João preencheu. Então, hoje, atualmente, eu não tenho interesse em ir lá, passar pelo procedimento novamente, né? Pelo contrário, queremos adotar mais uma criança. O João, ele deu um novo sentido para a minha vida, né? O João, ele trouxe uma outra visão de mundo. Ele representa tudo na minha vida, tudo depois que ele chegou, tudo é em função dele, tudo é para ele, tudo é por ele, tudo que a gente faz é pensando no bem-estar dele, no desenvolvimento dele. Não existe diferença, é um amor inexplicável, um amor sublime. Né? E a gente vê ali todo um processo, toda uma relação de carinho entre os dois, de amor, de afeto, de um novo significado para a vida dela, né, doutora? E isso é importante, porque muitas vezes a gente olha como se fosse algo unilateral. Eu estou ajudando a criança, mas é um processo de conquista para as duas partes. E isso decorre do exercício da paternidade e da maternidade, seja ela biológica ou não. Eu olho para o meu filho, que tem 14 anos, e eu me vejo aprendendo muito mais com ele do que ensinando. Então, essa troca, ela é constante, seja no exercício da maternidade e da paternidade. A adoção tem algo que eu entendo que é sublime, porque é aquilo que ela falou, é uma conexão. Nós não procuramos um pai ou uma mãe, nós procuramos o pai, a mãe, que vai entender que aquela criança tem toda uma história que precisa ser respeitada e acolhida, que vai ter todo o exercício de doar e de receber. E a adoção, ela é algo que precisa ser colocado em nossos corações, mesmo quando a gente tem filhos biológicos. Porque todos os dias nós temos que reafirmar
Você é meu filho, você é escolhido, você é amado, você é querido. Todos os dias nós precisamos adotar nossos filhos e trazer a ele essa importância de pertencer a nós. Quantas famílias que você conhece que os filhos são biológicos e não se sentem pertencendo àquela família? Falta essa conexão, esse reafirmar, esse adotar todos os dias nas relações de pai e de mãe, e de a gente filhos. conseguiu perceber ali com o depoimento dela de que houve um momento em que ela realmente estava apta, né? Que ela realmente aceitou esse sentimento também. Há um processo que não é só o processo judicial, há um processo interno. Quando ela entendeu pronta para a adoção, não houve dificuldade, houve todo um processo que foi um caminhar junto para consolidar esse encontro. Mas é preciso que as pessoas entendam que a maternidade, a paternidade é esse estar aberto para uma transformação. Certo. Pessoas solteiras podem adotar? Há uma idade limite, uma idade máxima para habilitar-se à adoção? Então, só alguns dos esclarecimentos, né, que a gente está trazendo à tona aqui através do nosso programa de hoje, falando sobre o processo de adoção. Para você que tem interesse, para você que tem dúvidas, não sabe como agir, a doutora Kerley Alcântara está aqui com a gente, nos ajudando a entender sobre este assunto, e já a gente segue falando um pouquinho mais, então trazendo mais esclarecimentos. Já estamos de volta com o nosso programa hoje, conhecendo um pouquinho sobre o processo de adoção. Perguntei no bloco anterior para a doutora se existe restrição quanto aos solteiros, quanto à idade máxima para adoção. Existem esses requisitos, doutora? Solteiros podem adotar, não há uma idade máxima. A lei diz que deve haver uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado, mas não há uma exigência, um limite máximo para a adoção. Casais homossexuais também podem adotar, doutora? Podem adotar. Nós temos várias experiências bem bonitas e felizes com a adoção de homossexuais. Que legal, que legal. E falando em experiências, a gente vai conversar agora com a Cristiane Zemuner, que escolheu a Inayara para ser a sua filha. E elas estão aqui para bater um papo bem gostoso com a gente. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Tudo em ordem. Oi, Inayara. Oi. Cristiane, conta pra gente, como é que começou essa história de amor entre vocês duas? Na verdade foi assim, nós demos entrada no processo de adoção e o processo legal de adoção. Então nós fomos na vara da infância, fizemos o processo, aí fomos habilitados. E nós tínhamos já 2 filhos, 2 meninos, então nós já tínhamos determinado no nosso perfil que nós queríamos meninas, poderia ser 1 ou 2 meninas, poderiam ser 2 irmãs, que tivessem até mais ou menos 7 anos e meio, porque era a idade do nosso filho caçula. Eles tinham na época 9 e 7 anos. E depois de 2 anos na fila, nós fomos chamados para conhecer uma menina. Na verdade, quem está habilitado para adoção não escolhe a criança, ela escolhe o perfil. Então nós determinamos um perfil, aí quando aparece uma criança naquele perfil, a vara da infância chama. Então a técnica ligou e disse que tinha uma menina e nós na hora falamos, não, nós temos interesse, queremos saber mais sobre ela. E aí nós fomos lá, conhecemos a história dela, a gente não fica conhecendo a criança, mas a história da criança, não mostraram nem foto. Uhum. Fica naquela agonia, né? Aí nós dissemos sim. E aí depois de uns dias eles mostraram foto, depois de uns dias a gente foi recebendo áudio, e até que a gente foi lá conhecê-la pessoalmente. A Inayara tinha quantos anos na época? Tinha 6 anos e meio. E para você, Inayara, quando você conheceu a sua mãe, qual foi seu primeiro sentimento? Felicidade. Se sentiu feliz?
E como que é a sua relação com seus irmãos? Como que é com seus irmãos, com o Matheus e com o Lucas? É de irmão, né? De vez em quando briga, mas ali existe o amor, sempre existe o carinho. E hoje você tem 2 meninos aí, então, pra te proteger, é isso? Tem. Você recomenda esse processo, Cristiane? Você hoje aconselharia outras pessoas que têm o desejo de se tornar pai, mãe, e não podem, por alguma questão física ou tem o interesse realmente na adoção, mas tem certo medo? Hoje você recomendaria esse processo para outras pessoas? Sim, na verdade a pessoa tem que ter uma convicção de que deseja experimentar esse tipo de maternidade ou de paternidade. Porque a adoção, ela é diferente de apadrinhamento, que você faz assim porque você quer cuidar de alguém, porque você quer fazer um bem para uma pessoa que precisa. Na verdade, a adoção é apenas uma outra forma de ter um filho ou uma filha. Então, é muito importante a pessoa ter essa convicção e ela conhecer, estudar, ler muito, conversar com pessoas que adotaram. E porque, assim, ele é um processo diferente do processo biológico, mas o amor, ele é o mesmo. A experiência, ela vai ser a mesma. Só que a pessoa que, por exemplo, que passou por uma infertilidade, ela precisa administrar esse sentimento, né, esse luto, para depois vivenciar a adoção, para que ela não tenha, vamos dizer assim, um choque de realidade, né? Porque às vezes a pessoa faz uma idealização, né? E a adoção, ela é uma maternidade real, né? É a realidade da maternidade ou da paternidade, porque pais também adotam, né? Tenho amigos que adotaram sozinhos, que são solteiros, né? Que bom. Então é importante a pessoa ter essa convicção. Não é uma experiência de ajudar alguém, de fazer um benefício para quem precisa, não. Quando você quer ser mãe, ser pai. Se tornar então pai e mãe, né? E é maravilhoso, assim, a nossa experiência com a Inayara foi algo assim incrível, foi algo um presente que Deus nos deu. Ela estava separada pra gente mesmo. Eu digo assim que às vezes eu brinco que ela é mais Zemuner que os meninos, ou ela é tão Zemuner que eu falo, não aguento, como que você pode ser desse jeito? Ela parece muito com os meninos, né? Ela, vamos dizer assim, ela quando chegou, ela fez essa identificação, né? Ela também se dispôs a abrir mão da vida que ela tinha, como nós abrimos mão da vida que nós tínhamos. Quando você é mãe, você tem que abrir mão de certos conceitos, porque aquela pessoa é diferente daquilo que você imaginou, né? Então, nós nos adaptamos, né? Tanto ela, a nossa realidade, e a gente, a realidade dela. Que bom. Então, queria agradecer, então, você, viu, por compartilhar. Por compartilhar um pouquinho da história de vocês e por incentivar aqui outras pessoas também para esse processo tão lindo. Obrigada, viu? Nada. Deus abençoe. Tchau, linda. Tchau. Tá aí, olha só, a gente conhecendo um pouquinho mais uma história, né, doutora? Ela resumiu tudo perfeitamente. Perfeitamente. Né? Primeiro, o caminhar internamente de você entender que está pronto para ser mãe e pai. Depois é entender como você quer exercer isso. Você pode exercer biologicamente ou você pode exercer pela adoção. E você pode também exercer das duas formas, como a história dela. Eu posso gerar filhos biologicamente e escolher adotar também. Certo. Então, para a gente finalizar, doutora, a sua mensagem final para os nossos telespectadores que ainda estão pensando sobre o assunto ou têm dúvidas sobre o assunto. Adoção é uma escolha, na verdade é uma experiência onde pais e mães se encontram com um filho ou uma filha. A adoção não é caridade, a adoção não é algo volúvel, algo superficial. É algo que te move a existência. Você passa a ser a partir da paternidade ou da maternidade. Então, se você tem amor, se você tem compromisso, com certeza tem alguém, uma criança, um adolescente, com uma história de vida riquíssima, com um caráter de resiliência soberana,
que vai te ajudar a conquistar esse lugar de paternidade e de maternidade. Na verdade, há uma criança disposta a te ajudar. Olha, doutora, eu queria agradecer a sua participação Muito aqui obrigada. com a gente, viu, por trazer esse tema tão importante. E também agradecer à Celibras por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos, né? A levar este assunto tão importante para todos os públicos. E você de casa, então, fica aí a sugestão. Tem dúvidas? Procure o Poder Judiciário, tá? Vá lá, não desista do seu sonho por medo dos obstáculos. Então, o nosso programa encerra agora. A você, um ótimo fim de semana. Aproveite bem. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.